Mas agora, se você tem dúvida, vá lá inbox, também na página, e deixa a sua pergunta, porque a gente vai falar sobre mascar chiclete com a doutora Sandra Nakarato, que é cirurgiã dentista e vai esclarecer a nossa dúvida. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Olá, tudo bem? Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, vamos entender então as mães costumam falar muito, né? Cuidado com esse chiclete, ou falam para os pais ou para outra pessoa da família, não fica dando chiclete para criança. Seja criança ou adulto, o chiclete pode trazer danos? Pode. Vamos começar pelo primeiro dano e mais comum que todo mundo sabe. O chiclete com açúcar, ele pode ser um causador de cáries. Mas hoje no mercado existe uma gama de chiclete sem açúcar. Então, quais são os prejuízos do chiclete? O primeiro, a criança pode engolir. Esse não é o mais comum também, nós não vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre... Quem é que... Não, você está falando e me faz pensar. Quem é que nunca engoliu um chiclete na vida? Acho muito difícil, né? Quando você é criança, inevitavelmente você pode engolir, pode trazer muitos problemas, né? Agora a gente vai falar da mastigação e o chiclete. Por favor. Uma criança, quando ela está em fase de desenvolvimento, a mastigação dela estimula o crescimento da face. O ideal é que a criança mastigue dos dois lados igualmente, um pouquinho de um pouquinho de outro, e que não tenha predominância de mastigação unilateral. O chiclete, quando a gente põe na boca, a gente fica mastigando de um lado só. Ninguém põe duas mastigadinhas aqui e joga pra lá, mas duas mastigadinhas do lado de lá. Não, fica mastigando sempre de um lado só. Se for muito frequente, pode levar até uma assimetria de crescimento. A mandíbula cresce mais do lado oposto à mastigação e a maxila, que é a parte de cima, cresce mais do lado da mastigação. Então, essa frequência seria o quê? Todos os dias? Todos os dias. E tem criança que masca todo dia, né? E tem criança que masca todo dia. E tem colégios que vendem chiclete, né? E a mãe nem sabe, a criança compra chiclete na cantina. Também pensei em casa, meu filho não masca. Mas ele compra na cantina da escola, você dá dinheiro pra ele, né? Então é preocupante mesmo. É outro risco, então. É outro risco. Para o adulto, o problema do chiclete é que você mascando muitas vezes, você vai estar trabalhando muito com a sua musculatura mastigatória. Ele funciona que nem um hábito parafuncional. Já ouviu falar do bruxismo, do apertamento? Então, ele funciona que nem um bruxismo. Ele sobrecarrega a musculatura, podendo dar dor de cabeça. Então, como se você, por exemplo, à noite, rangindo o dente a noite inteira, você pode acordar com dor de cabeça. O chiclete pode causar esse problema. Pode te dar dor na musculatura mastigatória. Tanto aqui, né, que é o masseter, quanto aqui em musculatura de temporal. E às vezes, as pessoas nem sabem que é o chiclete que está causando. Ela tem uma dor de cabeça e ela não sabe o que está causando. Na primeira consulta, quando eu tenho pacientes de dor, que eles vêm por dor, né, por problema de articulação temporomandibular, eu pergunto, você masca chiclete? Eles falam, masco. Quantas vezes por dia? Muitas vezes. Eu falo, então para de mascar chiclete. Se sua dor permanecer, você volta. A maioria não volta, porque era realmente o chiclete que estava desencadeando as dores. E vale lembrar, né, doutora, acho que você vai até poder falar um pouco mais do que eu sobre isso, que algumas pessoas substituem compulsões. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre problemas alimentares e obesidade. Não é difícil a gente ouvir falar de pessoas que fazem um tratamento, por exemplo, a pessoa faz a cirurgia de estômago, ou a pessoa, ela fumava, ela tinha algum problema de compulsão, ela troca, então agora eu não fumo mais, mas masco chiclete. Tem até as pastilhas, tem até o chiclete mesmo, que dizem que ajuda a diminuir a vontade da nicotina no corpo, isso é uma outra discussão, mas a questão é, se a pessoa troca uma compulsão por outra, vai ser muito chiclete que ela vai mascar, vai ser muito chiclete. O meu conselho para essas pessoas é que elas masquem, mas por pouco tempo. Assim, põe uma goma na boca e masca uns 3 minutos, porque ele ainda tem consistência. Com o passar do tempo, ele vai perdendo a consistência, vai ficando meio durinho e os dentes ficam muito em atrito. Então, isso já não é legal. Então, se é uma recomendação médica para parar de fumar, consumir o chiclete com nicotina, mastigue, mas não por muito tempo. Tá? Doutora, tem chicletes que a gente pode considerar como melhores? A senhora já falou da gama que a gente encontra hoje de chicletes sem açúcar, por exemplo. A gente sabe que isso já dá uma melhorada, mas de um modo geral, ou mascar chiclete, mesmo que seja algo sem açúcar, pode trazer danos aos dentes? Então, para os dentes não é tão frequente, tá? Seria mais para a parte da musculatura
e da articulação. O chiclete sem açúcar, se você consumir logo após a refeição, por exemplo, você não pode escovar o dente. Vou comer um chiclete sem açúcar. Ele vai aumentar a salivação e vai fazer com que o pH se regularize e você tem menos chance de ter cárie. Então, um aspecto positivo para o chiclete. Nem dólar, nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. Mas o problema é você persistir nesse hábito. Então, você coloca o chiclete, mastiga uns 3 minutinhos, mudou a consistência, joga fora. É aquele açúcar, o docinho que você não vai comer, você masca o chiclete sem açúcar, de repente, né? Pra deixar um gosto bom na boca, ou de repente a questão do mau hálito. Se bem que o chiclete também, se você fica com ele muito tempo, você prepara o suco gástrico e pode dar mau hálito, né? É outro malefício do chiclete, né? Que é a parte do estômago, né? Produz mais suco gástrico. Então, gente, tem que ficar atento a tudo isso. Doutora, pra gente caminhar para o final do bate-papo, quais as instruções para os pais com relação a crianças de chiclete? Pensando na mastigação, nos dentes de um modo geral, tem uma idade ideal para se apresentar o chiclete para a criança? Porque, veja bem, se os pais não apresentarem, não é que a criança não vai aprender nunca, mas pode demorar mais para ela. E quanto mais demorar para ela descobrir o chiclete, melhor é, não? É, isso mesmo. Eu não apresentei chiclete para os meus filhos, eu posso te garantir. E a minha dica para os pais é, não precisa apresentar chiclete para os seus filhos. Espera alguém oferecer. Eles vão aprender na escola, na festinha, no saquinho da festinha, no saquinho de surpresinha da festinha, vai vir um chiclete, mas deixa isso pro mais tarde possível. E só nesses momentos, assim, no final de semana, na festa que foi e ganhou, quer comer, mastiga um pouquinho, pra também não ter aquele, eu quero um chiclete, quero um chiclete. Mastiga um pouquinho, mata a vontade e joga fora. Porque, inclusive, a probabilidade da criança não gostar, se demorar muito para apresentar, ela é até grande, né? É grande, é maior. Conheço pessoas que não gostam, por exemplo, de refrigerante, aí você pergunta, mas por que não? Porque eu só fui descobrir refrigerante na escola e quando experimentei não gostei. Olha que bom isso, que bom, né? Muito que bom. aconteça isso com tudo que faz mal, né? Doutora, muito obrigada, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Para quem quiser entrar em contato, vou passar aqui os contatos para vocês, o site clinicasíntese.com.br www.clinicasíntese.com.br e o telefone 0 operadora 11 30 57 2140 tá passando para você. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada. Vamos sair daí que eu volto já.